te ver aqui cantando. Vem, veja através dos olhos meus a alegria e a gratidão por Deus, por te ver assim contente. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o seu coração contente. Unindo nossa voz e nosso coração, abraçaremos todos nessa oração. Quero ver você sorrindo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Jesus abençoando sua vida está, alimentando os seus sonhos mais bonitos, pra te ver feliz e amando. Vá, siga cantando uma canção de paz, leve Jesus nos gestos de paz e perdão. Cante, sinto amor em tudo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Jesus, que continuas pela eternidade, o médico dos médicos, que cura a todos nós, caminheiros, nessa caminhada em busca da evolução que esperas, possam todos esses ouvintes sentirem o teu amor em diversas formas neste dia e neste momento, através da palavra, através da verdade do teu evangelho, todos tenham ouvido de ouvir e nesse ouvir compreendam, Mestre, o teu legado de puro amor. E assim oramos que as tuas bênçãos recaiam sobre cada um desses irmãos que neste momento vai ouvir a tua mensagem. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão que nutre o corpo
e a alma, dá hoje e sempre, Pai. Perdoa aos nossos erros, como sempre devemos perdoar aos irmãos que nos ofendem. E não deixa, Pai, ninguém entregue as tentações, as más vibrações, para que possam compreender e sentir a Tua proteção, guiando os passos rumo ao Pai. Que assim seja. Bom dia, queridos internautas e rádio ouvintes da Rádio Termal 98.3 FM de Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina. Meu nome é Fátima Azevedo. Eu sou do Centro Espírita Francisco de Assis de Santo Amaro da Imperatriz e gostaria muito de agradecer a essa casa a oportunidade de poder estar aqui levando um pouquinho dos ensinamentos de Jesus a cada um de vocês. Agradecemos ao seu César a oportunidade de aqui estarmos neste programa Momento Espírita e desejo que todos sejam envolvidos pela luz do Cristo, pela Virgem Maria, que eles nos abençoem e nos protejam nesta tarefa. Nós hoje vamos falar um pouco sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Eu não vim destruir a lei. Nós vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre as revelações. O que são essas revelações? São ensinamentos que o plano maior trouxe para nós, moradores do planeta Terra em evolução, na medida do nosso entendimento, ou seja, quanto antes essas revelações eram feitas, mais nós éramos povos mais bárbaros, menos evoluídos espiritualmente. Então nós tivemos ao longo da história da humanidade até agora 3 revelações. A primeira dela foi a lei de Moisés, é a lei mosaica. Essa é a primeira revelação. E ela era dividida, na verdade, em 2 partes. A lei divina e a lei civil. A lei divina foi aquela que Moisés recebeu no Monte Sinai, através dos 10 mandamentos. E o objetivo dela era levar o povo da época ao senso de monoteísmo, né, na crença de um Deus único, e os ensinamentos que eles precisavam para começar a se posicionar melhor como sociedade. Então havia necessidade de um Deus mais punitivo. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando Moisés saiu do Egito, ele não tirou só o povo judeu do Egito, né? Ele tirou o povo judeu da escravidão no Egito, mas junto com eles saíram muitos egípcios que cultuavam vários deuses, que eram muito indisciplinados. Por isso também veio a lei civil, que era para disciplinar. Moisés decretou leis mais rígidas para atender às necessidades dos costumes da época, né? Porque ele lidava com um povo bem indisciplinado. Enfim, isso se deu há mais ou menos 1.500 anos antes do nascimento de Jesus. Depois, passando um tempo, veio a segunda revelação, através da vinda do Cristo, do que nós chamamos de cristianismo. Jesus veio complementar as leis de Moisés, por isso que ele diz: eu não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. Ele, na verdade, cumpriu a lei de Moisés, né, que ele obedecia todas as normas da época, mas ele também deixou a síntese do ensinamento dele em uma única frase: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, essa segunda revelação, o cristianismo, acontece, como eu falei, 1.500 anos depois, né, da vinda de Moisés, porque o plano maior percebe que a humanidade chega numa fase em que ela estava mais preparada para receber uma nova revelação, receber as coisas que Jesus falava, novas diretrizes. A humanidade já havia dado um pequeno passo na escala evolutiva.
Então Jesus conseguiu falar frases como: amai os vossos inimigos, a fé remove montanha, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Jesus conseguiu falar sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem injustiça. Se ele tivesse dito isso na época de Moisés, ele não só não seria compreendido, como haveria uma certa revolta popular. As pessoas não estavam preparadas para entender a mensagem de amor que Jesus trouxe, né? Jesus pregava nos campos, na beira dos rios. Ele mostrou, através de exemplo, que ele não fazia distinção entre pobre, rico, né? Entre uma pessoa inteligente, com muito estudo, outra pessoa com menos estudo. Ele amava e curava todos que ele conseguia se aproximar, que precisavam dele. Então, só de uma forma ilustrativa, certa feita, Jesus estava pregando, vários judeus escutando ele pregar em praça pública, e ele, em um determinado momento, diz: eu sou o pão da vida. E os judeus ficaram bastante escandalizados, ficaram até bem aborrecidos, foram saindo, deixando ele falando sozinho. Porque quando ele diz eu sou o pão da vida, os judeus entenderam isso de uma forma, como se ele estivesse falando de uma maneira arrogante. Porque o pão, para eles, naquela época, tinha um simbolismo muito especial. Mais até do que qualquer outro alimento, porque representava a saída deles da condição de escravos. Representava a libertação daquele povo. O pão tinha uma simbologia muito forte. E a gente sabe que Jesus nunca teve nem a intenção, nem a crença de que ele era melhor do que ninguém. Mas o povo não entendia completamente o que ele falava, não é? E eles se retiraram e disseram: esse profeta está falando que ele é melhor do que Deus. E ele não estava falando isso. Alguns poucos ficaram na multidão que se dissipou, né? E entre alguns que ficaram foi o Simão Pedro, o nosso eterno pescador de Cafarnaum. E outros poucos também que mais tarde vieram a ser os apóstolos. Nesse ponto, Jesus pergunta para Pedro: você vai ficar? Você também não vai se retirar como os outros ouvintes? E Pedro responde com muito respeito e carinho: Mestre, para onde eu iria? Se eu creio que tu tens a palavra que alimenta, para onde eu iria? Então ele compreendeu que quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, ele quis dizer que ele trazia com ele os ensinamentos para nos alimentarmos. E hoje, nessa vida, nesse tempo, será que nós paramos para analisar para onde iríamos nós todos sem o farol dos ensinamentos de Jesus? O que nós faríamos da nossa vida sem o seu consolo, seu abraço, seu colo, suas palavras, sem a conexão que fazemos com ele através da prece? Isso é um chamado que eu faço, né? Pedro compreendeu para onde iríamos se cremos que tu tens a palavra que alimenta. E realmente é uma palavra que alimenta, não é? Passando um tempo maior e a evolução sendo a meta do ser humano, 1800 anos depois do nascimento de Jesus, a bondade divina nos manda a terceira revelação, que vem a ser a doutrina espírita. Mais uma vez, compreendendo eles todos, que o ser humano havia dado um passo a mais ainda na sua escala evolutiva.
pelo amor que o Cristo tinha e tem ainda ao nosso planeta, do qual ele é o governador, e vendo que o mundo já estava avançando tecnologicamente, cientificamente, e além disso, que naquela época começaram a renascer almas comprometidas com a verdade. Jesus nos manda a terceira revelação. Dessas almas, nós podemos citar como uma bem importante, que é Kardec. Kardec, como era pedagogo, ele conseguiu, apesar da sua descrença inicial com a doutrina, com a comunicação dos espíritos, mas ele conseguiu, através de pesquisa, de estudo, de entendimento, compreender a grandeza dessas manifestações que aconteciam na época e veio a colocar os ensinamentos de uma forma didática, o que nós chamamos de codificação, né? Ele sistematizou o conhecimento que os espíritos davam em diversos lugares, através de diversos médiuns. E o que a gente precisa lembrar é que, ao longo da história da humanidade, os espíritos sempre se comunicaram. Nós nunca estivemos sozinhos. Mas o que o Kardec fez foi, através do que os espíritos diziam, colocar isso de forma que a gente entendesse, começasse a ter ferramentas para estudar a doutrina e modificar a nossa conduta. Aí, em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, debaixo de muitos protestos da Igreja Católica da época, sofrendo vários reveses, vários amigos se afastaram dele, mas ele foi firme e a sua fé falou mais alto. Ele sabia que ele estava mudando a história da humanidade. E em pouco tempo depois, coisa de 10 anos mais ou menos depois, que ele lançou esse livro na França, o Brasil recebe os primeiros exemplares desta obra. E, com esse livro nas mãos, os primeiros grupos espíritas brasileiros começavam a tomar forma. Um dos mais entusiastas e um dos primeiros mesmo, né, famosos e crentes dessa nova prática religiosa foi Bezerra de Menezes. Essa é uma figura histórica do espiritismo brasileiro, não é? Um homem que fez tudo de bom nessa vida. Ele abraçou essa nova religião influenciada pela convivência que ele tinha com um médium no Rio de Janeiro, que se chamava João Gonçalves do Nascimento. Era um senhor muito simples, mas que dava receituários. Ele fornecia consultas e receitas, só que não era ele, não é? Era o espírito que trabalhava com ele. E o Bezerra de Menezes, vendo isso, ficou impressionado, juntou essa informação com a informação do Livro dos Espíritos, sendo ele um médico inteligente, dedicado aos estudos, né? Ele abraçou a causa da doutrina espírita, mesmo sofrendo também, assim como Kardec, grande oposição da Igreja. Nesse ponto, a doutrina já estava bastante espalhada, embora tivesse ainda muitos inimigos, né? Mas em 1884 entra em cena a Federação Espírita Brasileira, que traz uma nova luz à sociedade no quesito aceitação. Então, era uma federação, era alguma coisa que estamos falando de uma doutrina séria, não é? Bom,
Como outros espíritos também reencarnaram nessa mesma época, comprometidos com a doutrina, nós citamos o mais, talvez, querido de todos, né, que foi o nosso Chico Xavier, que nasce em 1910 em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Como eu falei, a gente sempre esteve cercado de espíritos. A humanidade inteira sempre esteve em contato com os espíritos. Qual é o tipo, qual é o matiz desse espírito? Depende. Depende da nossa sintonia, depende da nossa vibração. Podemos ter contato com espíritos muito bons, nosso anjo da guarda, nosso guia espiritual, quando estamos sintonizados com o bem, com a prece, com o plano maior. E podemos também ter sintonia com irmãos menos felizes, né, que são chamados de obsessores, didaticamente falando, quando estamos em desequilíbrio. O Chico Xavier, ele foi testado de todas as maneiras. E ele sabia que ele tinha um compromisso com a psicografia, com as letras, não é? E através das suas psicografias, ele popularizou ainda mais o espiritismo. Bom, o que nós vemos aqui? Nós vemos um processo evolutivo pela qual a humanidade veio se desenvolvendo. A amorosidade do Pai, a paciência para conosco, para dar aquilo que nós precisávamos no momento em que precisávamos. Deus olhou para nós e ainda olha como nós olhamos para as nossas crianças. Então, um bebê recebe leite materno e alimentos leves à medida que vai crescendo, até que ele se faça adulto e possa comer alimentos mais sólidos, mais pesados. Assim foi o desencadear das informações que o plano maior deu à humanidade. Começou com as leis mosaicas, depois veio o cristianismo e veio a doutrina espírita. Então a gente precisa se sentir assim. Já temos ferramentas na nossa mão. Temos as 3 revelações. Nosso compromisso agora é com o Cristo, sempre foi, mas agora é mais ainda, porque nós temos a ferramenta nas mãos, nós temos os ensinamentos para nos tornarmos pessoas melhores, através do estudo, do aperfeiçoamento moral, da autoobservação, nos libertando aos poucos dos nossos defeitos, porque a nossa meta é o nosso crescimento espiritual. Não adianta, querendo ou não, nós vamos um dia chegar a espíritos perfeitos. Dessas 3 revelações, para a atualidade, o Espiritismo é a doutrina que consola. Se nós a estudarmos e a compreendermos, nós vamos ver que ela nos traz alento para os momentos mais difíceis. Ela explica dúvidas que muitas vezes nós não encontramos resposta em qualquer outro lugar. É aquela doutrina que ensina que Deus ouve nossas preces. Por mais baixinho que seja, às vezes vertendo uma lágrima, mas aquela lágrima é uma prece. É uma doutrina que ensina que os nossos entes queridos, quando desencarnam, quando partem para outro plano, não se separam de nós para sempre. Nesse sentido, para sempre não existe. O que existe é um afastamento temporário e a certeza de que haverá um reencontro na pátria espiritual quando a hora se fizer soar. E a pátria espiritual é a nossa pátria verdadeira. Aqui no planeta estamos só de passagem. O Espiritismo coloca uma luz sobre a nossa vida, nos mostrando que nós somos seres espirituais habitando um corpo físico. É a doutrina do amor ao próximo, da célebre frase de Kardec: fora da caridade não há salvação. Por isso é tão importante o nosso entendimento sobre ela,
a nossa dedicação ao estudo. O mundo está mudando muito depressa. Nós vemos isso hoje, não é? Nós sentimos isso na pele. É hora de nós revermos nossos conceitos, nossas prioridades. A Terra sai de um patamar de mundo de sofrimento e dor para um mundo de regeneração. É hora de nós abraçarmos mais as causas espirituais, nossa família, e menos os bens materiais. É hora de nós compreendermos que o tempo que passamos com os nossos filhos, nossos netos, tem muito mais importância do que o presente que nós damos a eles. Momentos de gargalhada, das brincadeiras, do bolo de fubá quentinho saído do forno, dos banhos de chuva, isso fica na memória da criança, fica na memória do adulto, como momentos que são inesquecíveis. Ao passo que uma coisa mais material, ela tem um tempo e depois ela se perde, como tudo que é material. Então nós percebemos que a terceira revelação chegou na hora certa, para que a gente possa repensar a nossa vida e ganhar o consolo. Por isso é que nos foi dito que Jesus disse que um dia nós conheceríamos o Consolador prometido. É o Espiritismo Consolador prometido. E que esperamos todos que ele acalme e aqueça o coração de todos que precisam dessa calma e desse alento. Essa é a mensagem que nós queríamos deixar, meus irmãos. Eu espero que Jesus alimente nossas almas, acalme nossos corações sedentos de respostas, cure nossas dores e permaneça conosco na próxima semana, no final de semana, nos momentos que se seguem, que tenhamos fé nos momentos de dor, que tenhamos certeza de que tudo está sob o comando do Pai Maior. Que Jesus nos abençoe e fiquem com Deus. Tudo de melhor para todos vocês. Nada pode nos faltar quando a esperança refletir em cada olhar, a luz do sol, do mar, do céu na imensidão, da estrela, estrela. Agora não podemos desistir. Caminhos para a luz onde se abrir. Somos os chamados filhos do Senhor, das estrelas, Senhor, das estrelas. Cada um de nós já traz no seu olhar a beleza, a certeza de um novo amanhecer. São os filhos do Senhor renascendo das estrelas, ressurgindo do Senhor, das estrelas. O grande sol reflete a paz no universo, toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe se transformando em luz nos corações
corações que são filhos do Senhor, das estrelas, filhos da luz do Senhor, das estrelas. O grande sol reflete a paz no universo, toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe, se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor, das estrelas, filhos da luz do Senhor, das estrelas. Estrelas, somos estrelas, estrelas, somos estrelas. Então, queridos irmãos, nesse momento, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a essa equipe espiritual que está conosco para nos auxiliar com a permissão de Jesus, levar a cada um dos irmãos necessitados os medicamentos que possam nesse momento, meus irmãos, sentir essa luz do Mestre amigo adentrando a cada lar, cada ambiente dos lares, a luz de amor passando, tirando toda e qualquer influência contrária que possa estar trazendo desequilíbrio, desarmonia em seus lares. E que o amor do Cristo, a luz, fique plasmada em cada ambiente dos vossos lares. Que essa energia possa, Senhor, tocar o coração de cada um, levando a cura, se for do merecimento, levando a tua paz, Jesus, fortalecendo as mentes e os corações, para que sintam o teu amor direcionando, conduzindo e amparando a cada um. Quanta gratidão por momentos como estes, onde a tua presença vem do mais alto até nós, trazendo tudo o que necessitamos. Que esse amor possa também chegar aos hospitais, em cada local onde tem um irmão nosso necessitando, precisando desse auxílio, que possa a luz do Mestre alcançar. E assim, levar a todos que necessitam desse amor. E também pedimos, Jesus, aos irmãos que com a certeza,
com a fé dessa presença grandiosa em seus lares, colocaram a água para receber os medicamentos que cada um necessita, que possam receber esses medicamentos em Teu nome, Jesus. Agradecemos, Senhor, por todo esse auxílio recebido. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,